Bem-vindos a essa aula. A gente vai falar hoje de um tema que perturba um pouco a cabeça dos advogados, atrapalha às vezes na hora dele iniciar a carreira dele. E a gente não quer isso, né? A gente está tentando eliminar o máximo de obstáculos para a carreira de vocês ser mais fluida e ter uma qualidade melhor de desempenho e trabalho, porque a gente precisa de uma rotina que te dê isso, né? A gente não gosta mais dessa fantasia de sempre estar cansado. Não é assim. Vocês precisam de conforto também para continuar o projeto de vocês e a gente vai tentar fazer o máximo em relação a isso. A relação que a gente vai trazer hoje aqui, esse obstáculo, é em relação ao currículo, para tu poder iniciar na advocacia de forma autônoma ou de qualquer outra, de forma autônoma, né? Independente, é a melhor forma, não tem comparação, porque tu pode fazer as coisas do teu jeito. Então não tem o que falar em relação a isso. Só que a grande questão é que a gente sempre tem medo em relação ao quanto de currículo eu preciso ter para poder iniciar o trabalho de forma autônoma, quanto de saber eu tenho que consumir para poder iniciar o meu trabalho de forma autônoma. Esse problema acaba afastando muitos advogados porque a gente tem aí diversos processos para tu entrar em diversas profissões em que tu tem um mapa. E em relação à advocacia, existe tanta fumaça sobre os mapas que a gente faz para alcançar o sucesso profissional que a gente tem para alcançar esse sucesso profissional, que acaba prejudicando. E algumas comparações, elas são inadequadas, tá? São universos diferentes, são mapas diferentes. Se eu tenho um mapa para chegar num destino, eu não posso pegar esse mesmo mapa para ir para outro lugar. Falar, vou usar isso aqui porque estava ali, era o caminho que usam para cá, é o mesmo que eu vou usar para cá. Não vai funcionar. Cada mapa leva a um destino diferente. Tu tem que analisar os percursos de forma diferente. E em relação ao currículo Lattes, isso atrapalha muito o advogado. Por quê? Existe a experiência que existem para um advogado entrar num emprego, né, numa advocacia, que é muito difícil na advocacia, né? Mas tem a advocacia de associado que utilizam ali esses contratos. Então a gente tem esse advogado associado e exigem dele uma diversa variedade de competências em relação a pós-graduação, mestrado, experiência, diversas bagagens que exigem desse advogado, que faz com que ele pense assim, poxa, se estão oferecendo uma vaga para advogado iniciante que exige tanto repertório, advogado deve ser muito difícil. Eu não vou conseguir um cliente porque o meu currículo não serve para entrar nessa vaga. Então, como é que o meu cliente vai fechar um contrato comigo? Então, essa comparação injusta e equivocada faz com que muita gente saia da advocacia com medo de não ter um currículo adequado para sustentar um escritório, por exemplo. Para ser dono de um escritório, para se dizer proprietário do escritório. Então, ele fica com medo do currículo Lattes dele não corresponder à possibilidade de sustentar o escritório, porque ele acha que em algum momento isso vai virar pauta e o escritório dele vai quebrar, porque é pauta inicial de uma contratação de advogados associados. Então, como que ele vai se posicionar como proprietário e sócio majoritário de um escritório? Essa é a grande questão. E é isso que a gente veio mostrar para vocês, o que realmente é verdade, o que não é, para entregar esse conforto de vocês darem um passo da onde vocês estão. Né? Muita gente fala assim, eu só vou entrar na advocacia depois que eu fizer isso. Depois que eu tiver essa experiência. E essa experiência não é a que dá repertório para ela advogar. Simples assim. E aí eu vou mostrar isso para vocês agora. Primeira questão, experiência em emprego é diferente de experiência em empresa. E o primeiro contexto que eu vou falar isso é em relação ao currículo Lattes. Tu quer começar a tua empresa? Não existe currículo para isso. Não existe. Tu quer advogar, a única coisa que tu tem que ter dentro do currículo, que é exigido legalmente, é o teu título e a tua aprovação na ordem de OAB, na prova da ordem. Então tu pegou a tua carteira da OAB, é até engraçado, né? Sempre tem essa. Tu é advogado com a OAB e tudo, esse é o requisito que o nosso cliente pede da gente. Olha que loucura. O nosso cliente quer saber se tu tem OAB. E se tu tem OAB, para ele já é a titulação máxima que existe ali. Não tem o que discutir. E às vezes ele nem pergunta da tua OAB, ele nem pergunta isso. Tu atende ele, resolve tudo. Ele já presume que tu tem, quem conhece. Quem não entende muita diferença vai te fazer essa pergunta e tu vai falar assim, para obviedade.
mas é basicamente a exigência do que se exige, do que se precisa, do que o teu cliente vai requerer de ti em relação à tua atividade, tá? Deixa eu pegar um negócio aqui, pessoal, peraí. Do meu roteiro, que eu esqueci o que eu tinha colocado aqui, tá? Peraí. Tá. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tadadã. É isso mesmo. Então, bora lá. O que acontece? A experiência para tu ter o teu escritório de advocacia, ela diverge da experiência que te exige para o emprego. E por que, Lindmar? Tanta diferença não é um pré-requisito mesmo para advogar? Por que eu devo acreditar que esse é o único requisito que o meu cliente vai querer? Primeiro, é uma característica do nosso nicho isso, tá? Característica. Tá? Então, por que essa característica do nosso cliente? Porque o nosso cliente, quando a gente convida vocês para vir para cá, a gente sabe que a gente não conhece o currículo de vocês. Então, se eu estou te convidando, eu teria que te dar os requisitos mínimos. E a gente sabe que é só OAB, porque a gente conhece os nossos clientes públicos e perfil dele. A gente sabe que não é uma exigência dele esse. Porque a exigência dele é que tu resolva o problema dele. E isso em todas as áreas. Eu poderia chutar, eu não conheço todas, mas eu tenho quase certeza absoluta que 90% delas, aqui divagando, talvez algumas exijam que uma certa titulação, mas em 90% delas o que o cliente quer saber é: tu resolve o problema dele? Tu tem como resolver o meu problema? Aí tu vai falar: sim, acabou. Esse é o currículo exigido na vida real. Sabe resolver o problema? Sei. E por que então que me pedem tanta titulação, tanta coisa nessas vagas de escritório? Ora, vamos lá. Quem criou o escritório, quem está ali atuando, nem sempre sabe fazer filtros que pessoas estudam para isso. Recursos humanos. Como escolher as pessoas para determinadas funções. Ela não sabe fazer muito bem isso. E aí ela fala: tenho que diferenciar os candidatos. Como eu vou diferenciar os candidatos? Pede titulação. É o mais óbvio do mundo. Só que essa briga faz com que tu entre 2 anos em uma pós por uma vaga que não vai te trazer o retorno financeiro do quanto tu investiu ali naquele tempo. Então, por que ele está fazendo isso? Porque a demanda é gigantesca para o mercado de advogados. E os escritórios não estão crescendo na mesma proporção. Como é que eu vou eliminar essa galera, essa demanda gigantesca? Como é que eu vou diferenciar eles? Opa, bota a titulação aí. Exige pós. Aí quando eles querem dizer que precisam de alguém que dê resultado ao invés de filtrar já, assim, por aí, o que eles falam? De preferência, né? Uma coisa assim, preferencialmente pós-graduado, preferencialmente com experiência, preferencialmente tal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu escolhi isso aqui como diferenciação, mas pode ser que isso não seja a diferença. Porque se souber resolver o problema, isso aqui eu posso deixar de lado. Mas eles fazem isso, eles têm essa exigência porque é uma demanda muito grande de pessoas que procuram a advocacia e às vezes pelo motivo errado. Procura para ir atrás de experiência, só que chega lá, vai fazer um grande Ctrl-C, Ctrl-V da vida real, com diversas demandas de massa, e aí ele não aprende muita coisa e acha que isso daí vai ser suficiente para sustentar a advocacia dele. Não vai. Porque a experiência da advocacia, o advogar, é o que vai te dar repertório para continuar advogando. Porque existe mais de uma competência, né, que é necessária para tu manter um escritório funcionando. A gente deu aula passada sobre viabilidade financeira. Aquilo é uma competência divergente da viabilidade jurídica que o exercício da advocacia te dá. Que essa experiência da advocacia pode te dar, né, desse exercício. Às vezes nem dá, porque se tu fica só no Ctrl-C, Ctrl-V repetindo o que já tinha lá, também tu não ganha muito repertório não, juridicamente. Então, essa atividade é o que eu chamo, é o insumo. Né? Eu gosto de colocar como insumo que rapidamente vocês entendem na cabeça. Insumo é diferente de organização. Empresa é organização. Emprego, tu pode trabalhar com o insumo da advocacia, com a viabilidade jurídica, com a atividade jurídica de processo, mas isso não vai te garantir ter uma empresa escritório. Porque empresa exige organização, existe captação de cliente. Não existe ter um escritório sem saber captar cliente. Ah, eu não sei fazer isso. Tudo bem, aprende. É marketing, aprende. A gente já botou aula que só aí sobre marketing e captação para vocês perceberem que se vocês entenderem as ferramentas e os instrumentos, vocês vão chegar lá.
Só que esse exercício vocês precisam iniciar, porque é diferente do que tu foi ali para aquele escritório. E aquele escritório tem uma exigência alta de experiência e currículo, e em contrapartida tem um valor baixo. Também já tem aula aqui no canal falando sobre isso, porque isso é uma condição de mercado. A demanda e a oferta, a demanda é muito grande, muito, é absurda. Aí a oferta, nesse caso de salário, vai diminuir. Porque ele vai falar assim, ó, tem muita gente procurando, se não aceitar tem outro, se não aceitar tem outro, se não aceitar tem outro. Tá expulsando advogado toda hora, e ele nem precisa de tanta experiência. Ele não precisa do pós-graduado, porque às vezes ele já vai repetir, só vai repetir ato. Então por que ele botou o pós-graduado? Para diferenciar os candidatos. Por que ele botou a experiência de não sei o quê? Para diferenciar os candidatos. Porque eles podem chegar lá e fazer a mesma coisa. Ele não precisa de gente com um cérebro gigantesco às vezes. Tem funções que eles não precisam do maior cérebro naquela função. Eles precisam de alguém que consiga repetir aqueles atos de forma tranquila. E aí eles diferenciam por essas situações. Então, só que quando tu vai tratar de cliente, o teu cliente não quer saber da titulação. Ele não quer saber. Essa é a regra. E na nossa, é 100%. Ele quer saber se tu resolve o problema dele. Ele não vai chegar lá pro amigo dele e falar: o meu advogado é pós-graduado, é professor, é mestre, é não sei o que. Ele não quer saber. Ele vai falar assim: o meu advogado resolveu o meu problema. A minha advogada resolveu o meu problema. Ela resolve. A mulher que resolve é ela. É isso que ele vai falar. Então, quando tu tá pensando aqui, fazendo uma briga para aumentar teu currículo Lattes, porque tu acha que é ele que vai te dar notoriedade, aqui na vida real não vai ser. Não vai ser. O currículo Lattes, pessoal, tá bem aqui, ó. A titulação, ela serve para a academia. A titulação, ela realmente te diferencia e te dá a qualidade técnica de exercício. Pô, se esse cara é pós-graduado, se esse cara é mestrado, se esse cara é doutorado, não sei se vocês têm noção, mas quem é mestre, quem tem o título de doutor, para se manter com esse título, tem que permanecer em pesquisa. E esse período mostra que ele teve que batalhar em pesquisa. Essa titulação mostra que ele teve que continuar batalhando em pesquisa. Então ele realmente treinou pesquisa. Então ele pode falar academicamente de uma coisa. É academia assim, né? Não. Tô na dúvida agora, deu branco. Eu fui confundir com acadêmica. Não, é academia assim mesmo. Então, a titulação, ela realmente mostra algo para a academia, mas o caminho da titulação é se tu quer ser um professor de academia. Porque até se tu quiser ser professor na vida real, tu tem que ter resultado. Na vida real, que eu digo assim, de profissionalização, é resultado. Não vai ser a tua titulação, eu sou mestre, que vai te sustentar. Na nossa área ainda vai ajudar a sustentar. Muita gente aí que tem diversos títulos, mas não se preocupou com a didática. Por quê? Ter titulação significa que tu é didático? Claro que não. Porque a titulação fala de pesquisa. Significa que tu é um pesquisador. E tu pode falar academicamente dessas matérias. E aí isso vai fazer diferença. Mas fora a academia, o teu currículo Lattes para a vida real não vai ser suficiente. Não vai. Ele vai te dar um repertório para algumas matérias, mas pode ser que essas matérias nem sejam rentáveis. E essa análise de viabilidade financeira é importante. Então, tu que parou com medo, porque tu não tinha um currículo para aquele emprego que tu imaginou, para aquela função, para o salário que te proporam, falar assim, pô, então eu posso entrar, mas o meu salário vai ser equivalente ao que estão propondo? Claro que não. Claro que não. Aqui a tua estratégia, a tua organização é o que vai definir o quanto tu vai ganhar. E se tu fizer uma boa organização, esquece a titulação. Ela não vai te limitar na vida real. Ela não vai. Os teus clientes, tu entregar resultado para eles, eles vão falar de ti sobre o teu resultado e tu vai continuar alcançando clientes. Sem essa necessidade de tu aumentar a titulação assim que possível. Não. Tu só vai aumentar a titulação se for necessário, porque tu já tem o autodidatismo, tu já tem a competência, já tem o título que te permite advogar. Então vai estudar. Estuda. E aí estuda para gerar resultado, aquilo que o teu cliente precisa. Não precisa sair desesperado, desembestado, fazendo discussão jurídica, fazendo tudo que aparecer pela frente, porque isso vai te dar prejuízo, porque a gente já falou que não basta fazer a análise da viabilidade jurídica e ter isso no repertório. Muito mais importante é tu ter a análise da viabilidade financeira, porque senão tu vai quebrar teu escritório. E se tu quiser ter uma saúde do teu escritório profissional e financeira, tu precisa de resultado. O que vai aumentar a tua advocacia não é o aumento do teu currículo Lattes. Quantas linhas tem ali?
É o quanto de resultado tu entregou. É isso que teu cliente vai atrás. E quanto mais resultado, mais experiência e mais tu enxerga o que faz diferença nesse processo, se tu fizer ele direitinho. Então, por favor, não fiquem com receio em relação ao currículo de vocês, achando que ele vai limitar o quanto vocês vão ganhar. Não vai. Não lembro de um cliente, não consigo me recordar de um cliente que me perguntou de titulação. E eu comecei a atuar antes de... Eu conto essa história lá quando a gente fala do estágio trabalhista, na semana do estágio trabalhista, né? Eu conto essa história sobre eu ter iniciado antes de me formar. E os meus clientes ficarem satisfeitos. Tinha ali a advogada que fazia às vezes do acompanhamento comigo, mas era eu que fazia as coisas, porque eu que conhecia. Ela era nova no direito de trabalho, ela era criminalista, mas eu não. Eu já dominava aquilo, eu já tinha estudado aquilo, eu já estava trabalhando com aquilo. E aí os meus clientes estavam super satisfeitos, eles sabiam, eu falava, jogava limpo, não, estou me informando ainda. A doutora Thaís vai atender, que vai fazer a ação. Basicamente é isso. Tá entendendo? Então, resultado. Ele viu que eu tinha a resposta. Acabou. Ele não quer saber. Ah, não vou te pagar. Porque... Aí o que tu precisa para advogar? Só ter OAB. Aí tu vai gerar resultado. Se tu aprendeu a gerar resultado, pronto. Só que qual é o problema? Aí aqui eu falo da característica dos clientes. Nem sei se isso aqui era mesmo que tinha passado, né? Mas eu tenho quase certeza que sim. Aí qual é a questão das características do cliente? Que eles exigem, por isso que a gente convida a galera para cá. Porque a gente sabe que não importa, se importasse a titulação de vocês, a gente ia falar, olha, tu precisa disso e disso. Mas não importa, é discrepante, é quase que inversamente proporcional o quanto estão te esperando de currículo na vaga de associado para o que é o mundo real que precisa de ti. Tá? Aí o que tu precisa? O nosso cliente ele tem essa baixa expectativa, a gente convida com conforto, a gente não precisa nem fazer esse obstáculo, a gente veio inclusive quebrar esse obstáculo, a gente sabe que vocês têm. Porque vocês trazem isso pra gente, falam, olha, Dindima, eu tô com medo. Eu não tenho essa experiência. Calma, calma. Sabe o que tu vai fazer? Tá? Medo de baixo valor, né? Tô medo da tua competência, tá? De baixo valor, mas a tua competência não se mede pelo teu currículo. Esquece, isso vai passar. A gente vai mostrar isso aqui diversas vezes para vocês. Se vocês fizerem a fórmula, feito é feito. Se vocês fizerem os passos, está feito, acabou, é feito. Não tô perguntando se tu tem que estar positivo, qual é teu mindset, tu vai fazer, acabou, tá? E o que vocês vão fazer primeiro? Porque é responsabilidade minha mandar tu investir tudo de uma vez, porque tu precisa ver se tu consegue aplicar direitinho as coisas. Porque o que acontece? Eu falo pra vocês, faz A, B, C. Aí algumas pessoas vão entender, entendi, ABC, vou fazer ABC. Aí ela vai lá e ACD. Acontece. É normal, a gente faz isso. Há uma falha aí. Ah, talvez se eu mudar esse B aqui um pouquinho e transformar num 8, fique... Entendeu? Tu dá uma coisa, um ato, tu pratica um ato que tu acha que não faz diferença, mas acaba fazendo. E aí depois a gente vai lá e corrige. Então isso é do ser humano. Por isso que qualquer empresa, todas as empresas, elas não iniciam os atos dela, as atividades, os projetos dela, investindo tudo que elas têm. Porque senão elas se colocam no risco da ruína. E pode ser alguma coisa que tu esqueceu. Ixi, isso era importante, esqueci de colocar. Ou então entrei aqui imaginando isso e na verdade não era. E aí o MVP, o que é o MVP? É o mínimo produto viável, só que é MVP que tá em inglês, né? E aí, tipo, MVP, o que é MVP? Eu deixo assim porque vocês vão encontrar assim quando vocês forem pesquisar, tá? Então o mínimo produto viável é o quê? É para agregar confiança e resultado. Porque vencer é importante. Por isso que eu mando vocês fazerem esse MVP. Tem um vídeo aqui que a gente fala sobre rotina. Procura aí no canal mesmo que vocês vão encontrar sobre rotina. Que a gente fala para vocês conseguirem um cliente. Um cliente. Porque a gente sabe que o resultado desse cliente, além dele te trazer o retorno, vai fazer tu enxergar e falar assim, caramba, eu sei fazer isso. Eu consegui. E, gente, eu atendo o Brasil de forma remota. Já fui basicamente quase todos os estados de forma remota analisar liquidação, processo, de colegas de empresa que eu atuo como consultor. Então eu vou lá olhando. Tem gente que ganha processo de trabalho. Eu te juro que eu falo que seria um processo que eu não deixaria, eu não assinaria. Eu não conseguiria assinar aquele processo para entrar. Mas ele ganha. E aí eu fico falando, meu Deus, eu peço dos meus alunos o que é ideal, tá? Eu não encho eles de coisas. Mas, cara, eu tô pedindo isso aqui, esse cara fez isso e levou. Aí meus alunos iam ficar muito mordidos.
Porque eles não iam nem assinar uma peça dessa. E o cara vai lá e ganha. Por quê? Porque tu tá dentro da justiça do trabalho. Não é que o juiz vai manipular a lei, mas ele não vai ser ignorante. Ele tá vendo uma situação, ele fez as perguntas na audiência, ele viu o que aconteceu, ele vai condenar dentro da margem, às vezes o advogado perde, mas ele ganha ainda. Ele vai condenar dentro da margem daquela reclamação, mas ele não vai passar a mão no cara que está explorando uma pessoa. A pessoa está sendo explorada. Ele viu, o pedido está lá. Olha, eu quero a reparação sobre essa exploração. Aí está lá o pedido. Só não está bem construído. Mas aí, no decorrer do processo, acaba sendo claro o que aconteceu e aí condena aquela reparação que foi pedida, segundo pedido. Mas são construções assim que eu falo, não assinaria. Mas tu acha que eu julgo? Ele levou, cara. Acabou. Ele entregou. É só isso. Se ele melhorar, para mim é bom, porque melhora a justiça. Mas isso vai acontecer e isso é muito bom. Só que eu estou falando para vocês que se vocês tiverem a coragem de experimentar, fazer um mínimo produto viável, o MVP, ele é de todas as etapas, tá, pessoal? Não é só tipo assim, eu vou pegar o escritório, né, e gastar menor e, enfim, fazer tudo perfeccionista. Não. Tu vai fazer um marketing menor. Tu vai fazer... Por quê? Porque aí, se falhar, depois esse marketing menor vai funcionar. Não vai funcionar com 100, mas vai funcionar com 10. Funcionou com 10, funcionou com 5, funcionou com 1. Como a gente pede nesse vídeo de rotina aqui, que a gente entrega uma rotina para vocês, uma rotina confortável. Por quê? Se eu te pedir para trabalhar sábado e domingo, não vai rolar. Tu não vai aguentar essa rotina. Então a gente fala, vai lá, atinge um cliente. Porque quando tu ganhar, quando tu conseguir resultado, isso vai gerar automaticamente confiança para ti. Tu vai falar, tu vai começar a ficar confiante. Aí tu vai começar a aplicar. Porque é exatamente essa é a ideia do MVP. É tu fazer, tu investir, eu falo assim, vou investir isso aqui. Vou investir tanto. Pá, investir. Quando eu investi, opa, resultado positivo. Voltou de lá a resposta positiva. Acabei de o meu investimento ser devolvido com alguma coisa. Gostei. Agora eu vou investir mais. E aí vou investindo gradualmente. Eu aprendo a fazer primeiro, porque eu posso investir pouco e falar, pá, não voltou. Por que não voltou legal? Ih, eu esqueci dessa etapa. Aí tu pega o outro investimento ainda pequeno para acertei. Agora que eu acertei, eu vou lá e invisto mais. Então, o MVP, ele é para isso. É para tu testar. Porque mesmo que tu tenha certeza de todos os passos, na hora que tu vai botar na vida real, tu pode ter deixado passar alguma coisa. Então, tu não pode ser assim. Eu segurava o Salomão, o meu sócio, eu segurava ele muito, porque ele queria investir tudo. Eu falava, não, bora fazer MVP. Agora ele até fala, vamos fazer MVP. Mas ele não aguenta muito, não. Quando ele vê uma devolução de métrica positiva, que seja, ele a gente tá certo, bora? Aí ele quer investir tudo. É o jeito dele. Agora a gente eu tenho mais margem para deixar que ele faça isso. Tá, tudo bem, vai lá. Pode investir, porque a gente já tem métricas, né, de resultado e a gente já tem mais margem para poder arriscar mais. Mas antes, não vamos fazer. Vamos fazer isso aqui. Depois que funcionar, a gente vai lá e bota mais. E esse aqui eu tenho segurança, pode fazer porque eu já fiz, aí pode colocar. Então, basicamente é isso. Vocês vão precisar criar resultado. Então já tenho que chegar com o meu escritório grandão. Não precisa. Faz um pequeno, faz uma amostragem pequena, que aí tu vai receber um resultado de volta, vai se sentir confiante e vai ser bom. Porque isso vai mostrar que tu acertaste, tu vai poder fazer de novo, vai poder fazer de novo. E eu estou falando para vocês, a característica do cliente de vocês é baixa e isso não é ruim. Isso não significa que o valor de vocês é baixo. Só porque o cliente tem uma expectativa baixa. Pelo contrário, a gente já mostrou aqui na aula sobre bússola financeira, o como isso é só um preconceito. A gente está assustado com isso aqui. Mas isso aqui também tem um vídeo aqui, não só de rotina, como fala disso aqui de mercado. Por que isso acontece? Né? Essas condições. O Brasil tem mais faculdade e universidade de direito do que o mundo inteiro junto. Se pegar todas as faculdades do mundo, não ganha a quantidade de faculdade de direito que tem no Brasil. Isso daí já mostra para vocês que esse cenário não vai mudar. Então, o que é melhor? Eu investir na advocacia e só aqui que tu vai, através do resultado, criar mais confiança e ganhar experiência. Só que vocês têm, aqui já caminhando para o fim da aula, um vício absurdo. Por conta disso, desses pedidos de experiência, vocês querem aprender tudo, estudar absurdamente. E aí,
vocês ficam com o cérebro cheio de coisas, mas um cérebro sedentário. Porque agregou muita coisa, mas faz pouca coisa. E experiência, tu vai ganhar gerando resultado. Só que aí eu preciso arriscar minha pele toda. Gente, vocês podem errar. Vocês vão errar. Vocês vão errar. Esquece. Se não sabe lidar com erro, esquece. Aqui não é o caminho. Mas tu vai errar. Eu não conheço um caminho que não tenha erro. Tu vai errar. E às vezes tu vai acertar também e pode não ganhar. E isso é a experiência. A experiência vai te mostrar, mas tu faz uma margem pequena. Isso não vai diferenciar o resultado lá na frente da tua advocacia. Sabe por quê? Porque o que vai dizer se tu vai ser um advogado estável, bom, reconhecido, é a constância. E não é um dia só. Se tu errou, tu vai ter a chance de acertar de novo. Enquanto mais tu acertar, mais tu vai ser reconhecido por esse acerto. Não por aquele dia de erro. Não vai ser ele que vai fazer a diferença. Pode esquecer. Então você precisa de experiência. E para ganhar experiência sobre empresa, organização, tu tem que participar de todos os atos deles. Porque o insumo, eu gosto de dar esse exemplo do restaurante. No restaurante, é como se tu soubesse cozinhar e falasse, então já posso ter restaurante. Tá, tu definiu o teu público, tu sabe qual vai ser o cardápio, o estoque, local, gasto de luz, pessoal, tudo isso é a diferença da vida real, empresa, advocacia e emprego. No emprego tu aprende isso aqui, então tu vai lá achando que a experiência que tá lá é a experiência que vai te garantir ter um escritório. Não é. Não é. Advogar é diferente de concurso, que é diferente de emprego. Cada um desses exige uma carreira, um percurso diferente. E para eu ganhar experiência em advogar, eu tenho que advogar. É isso. E aí, só que eu tenho medo de dar errado, então não faz isso numa margem grande. Faz um MVP. Atende um cliente, atende 2. Mas isso dali é para quê? Tu sabe que não é para definir. A tua advocacia não vai ser aqueles 2, não vai ser sempre com 2. É só para te dar resultado e confiança. Para tu ver que, eu sei. Eu sei vencer. Saber vencer. Saber construir. Vai devagar. Tenha cuidado com o tempo que vocês dão para vocês. A gente fez esse vídeo que é sobre se ainda dá tempo de advogar, né? Se é o tempo certo, qual a idade ideal. Se está tarde para advogar. Dê um tempo razoável para vocês. E aí tu vai aprender a advogar. Tu vai aprender a captar. Eu não sei captar, como é que... Então qual é o primeiro passo? Aprender a captar. Mas não precisa captar 100, captar 1. E aí faz aquele processo. Depois que viu o resultado, até a Justiça do Trabalho tem isso de lindo. Porque se tu fosse tentar fazer um MVP em outra área, o que ia acontecer? Primeiro processo, fiz o MVP, atendi um cliente, audiência, para ver se eu analisei a viabilidade financeira certo, para ver se eu sei construir todos os atos de forma independente, dar o feedback para ele, ver as etapas todas, né? 1 ano. Aí, vou esperar 1 ano para ter o feedback desse processo. É complicado, no seu trabalho tu pode ter feedback em 3 meses. Porque um mês pode marcar a audiência, não teve acordo, marca o outro mês de instrução, outra sentença, pronto, já tem teu feedback. Pode ter o feedback, inclusive, na audiência de acordo. Consegui fechar o acordo. Minha ação estava sólida. Pronto, feedback. Aí tu já tem uma resposta, gera confiança para tu investir mais, para tu te posicionar mais. Mas é isso que vai te dar confiança. Não é estar dentro de um escritório. Lá como associado. Só vai ser bom no escritório como associado, e aí essa orientação eu falo para todo mundo. Se ele for pequeno e te permitir enxergar todas as etapas do escritório. De captação até o resultado e fim de satisfação. Porque é isso que é a advocacia. Não é pegar o cara, atender o cara que faz a ação e... Não, é organização. Tudo isso faz parte, análise financeira. Eles vão te permitir enxergar isso, então vai te dar experiência. Então, e a outra coisa, a advocacia não é repetível em relação... Existe uma inovação, tá? Existem umas repetições, mas existe uma inovação contínua. De que uma ação não é igual a outra. Então, tu tem que aprender até a ser o primeiro. Porque se tu sempre depende de alguém ter feito aquilo alguma vez, tu sempre vai poder ser só o segundo. Só que na advocacia é normal que tu pegue casos diferentes toda hora. Se tu pega caso igual, só tá enxergando caso igual, tem algum defeito aí. No teu atendimento, na tua análise, na tua narrativa, no jeito que tu colhe a narrativa do teu cliente. Porque isso é impossível. Não tem como. É normal essa variação. Tu tem que aprender a como variar isso. Né? Tipo, como vou ser o primeiro?
Como eu vou me comportar quando não tiver a resposta de alguém aqui para me dizer, eu já fiz isso e é assim, assim, assado? Em maioria vocês vão ter. Claro, existe esse parâmetro. Mas a experiência vai vir de tu colocar lá em teste. Porque, como eu te disse, eu posso te falar, é assim, assim, assim. Quando tu vai testar, tu foge um pouco do parâmetro, achando que não era importante, aí a gente vai lá e te coloca de volta. Olha aqui. Segue. Agora tem um mapa. O mapa tá claro. E o mapa é por aqui, galera. Faz esse teste para ganhar resultado e confiança, porque é o resultado que vai te engajar mais a ter notoriedade profissional. A notoriedade profissional vem dos resultados que tu é capaz de entregar. E aí, se a discussão jurídica não é atrativa para outras pessoas, não interessa. Tu mudaste vidas. Tu já respondeste, tu melhorou o trabalho de uma pessoa. Sabe o que é melhorar o trabalho de uma pessoa? É tu mexer numa parcela que vai influenciar todo santo dia na vida dela. Porque se tu reparou aquilo, quando ela vai para outro emprego, ela fala, eu não quero mais aquilo, eu sei que aquilo não é legal. O meu advogado já me instruiu, hoje consegui a reparação e eu não quero passar por outro judicial, eu já vou procurar um empregador diferente. E essa pessoa já sai, tu já entregou uma justiça ali para aquela pessoa que faz com que ela pense assim, trabalhar não é assim. Trabalhar não é essa humilhação que eu passava. O trabalho pode ser bom. Entendeu? E para vocês também, advogar não tem que ser assim. Vocês podem advogar dessa forma e vocês têm competência para isso. Só que eu sei que a maioria fala que tu não tem competência, que é muito difícil, que é absurdo. Que olha o currículo. Se o currículo Júnior está pedindo isso, como é que eu vou querer advogar sozinho? Quem sou eu? Tu é capaz. Tu és capaz. Só que tu precisa entender que esse caminho que estão te pedindo aqui não é por conta da tua ausência de capacidade. Como eu te disse, preferencialmente pós-graduado. É porque ele tem que distinguir de alguma forma e nem todo mundo sabe distinguir e trabalhar essas competências. E tu precisa trabalhar a competência de captação para ter um escritório sustentável? Sim. Então por isso tu vai estudar ela. Mas tu é capaz de aprender isso. Não precisa, e tu não precisa, isso é o ponto principal. Você não precisa mudar para deter essa competência. Porque a gente tem muita fantasia, tipo, tu quer captar cliente, então tu vai ter que ser extrovertido. Não tem nada a ver. Nada a ver, isso é coisa de ignorante. Gente que ainda não aprendeu. E tá tudo bem ser ignorante. Só que eu fico assustado quando isso impacta alguém que tinha vontade e potencial para ser um advogado, uma advogada muito boa. E isso é muito bom para todo mundo. É um impacto social muito bom. E ele sai porque alguém inventou de falar besteira. Eu fico, mas aí você tem que vencer isso. Então, esquece isso aqui. As condições do público, do local onde tu vai te posicionar, para tu ganhar experiência e resultado e tornar teu escritório, você já é uma pessoa capaz de ter um escritório, de ser dona, proprietária, sócia majoritária, de fato mesmo. Vocês têm essa competência. Só que você tem que estudar isso aqui, tá? Organização de empresa, organização do escritório, fazer o teste, e aí tu vai te tornar um advogado muito que sinistro, uma advogada muito que sinistra. Muito boa mesmo. Desculpa as gírias, às vezes é que eu não consigo. Mas, enfim, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. São outros caminhos, tá? E existem motivos para isso estar acontecendo. Não posso dizer todos, mas eu posso te dizer isso. Aprende a ser o número 1, porque isso é comum na advocacia. Tu tem que ser o primeiro, tem que poder ser o primeiro, tá? E vocês vão aprender a ser o primeiro quando vocês começarem a se colocar nessa posição. Vocês têm competência para isso. Não fiquem fantasiando que vocês não têm por causa disso aqui, tá? Isso não tem nada a ver. Aqui o jogo é outro. Se tu souber te posicionar, te colocar no público legal, que não exige, que tu tem o que ele está precisando e dar a resposta, acabou. Muito obrigado e até a próxima aula. Mandem aí, comentem se vocês já faziam isso, se vocês tinham esse receio. Não é real, espero ter quebrado isso para vocês. E assistam as outras aulas, faz aí um percurso que vocês vão ver que existe um mapa, existe uma estratégia, existe um caminho e que teu currículo tá mais do que bom para tu ganhar o resultado e te tornar um profissional da advocacia sustentável, com qualidade. Não precisa ser esse desgaste que vocês estão conhecendo. Não precisa se expor a esse desgaste para tu poder ter um escritório e permanecer estável, tá bom? Então, um abraço, um beijo, até a próxima aula.